existe um tipo de violência contra a mulher que, a meu ver, ele fica num limite. Ele, na verdade, é uma intersecção de duas formas, que é a psicológica e a moral. Eu não consigo entender a violência moral sem a violência psicológica. A questão de ficar mais denotada a violência moral está relacionado a ser algo que ofende a moral, a integridade, nesse sentido, a honra e tal. Mas isso não deixa de ser uma violência psicológica, tá? Que é desqualificar essa mulher dessa forma. Crime de calúnia. Bom, gente, eu participei de um evento muito lindo, que foi em um CRAS, que junto com o CREAS, que é relacionado à assistência social, reuniu 30 mulheres para falar sobre violência, sobre as várias formas de violência. Foi uma manhã muito legal, no dia 29, né? Em alusão ao Agosto Lilás. E esse vídeo é uma continuação dos vídeos que eu tenho feito sobre a violência, mas assim, com as tipificações que são menos conhecidas. Tá? Eu não vou abordar a violência física, nem a sexual, porque são as mais conhecidas, as mais faladas. E dentro das violências, a violência psicológica tem várias ramificações. Uma delas, que já é um fenômeno mais moderno, é o cyberstalking. Existe o stalking, né, que é aquela pessoa que persegue, não é uma tradução literal, porque seria relacionada à caça, mas como a gente entende que é um perseguidor, né? Então, essa pessoa, ela pode cometer esse stalking tanto de uma maneira presencial como ser um cyberstalking. O cyberstalking é feito repetidamente com o abusador checando os lugares, porque a rede social ela expõe muito, a gente acaba colocando localização, colocando fotos que nos expõem em que lugar estamos, o que a pessoa está fazendo, que horas ela está em determinado lugar. E quando existe o stalker, ele vai perseguir e ameaçar, intimidar, também mensagens repetidas e de uma maneira muito incisiva. É esse caráter que diferencia a pessoa que simplesmente é curiosa, é diferente disso, tá bom? E no espaço cibernético, isso acaba sendo muito facilitado. É uma forma de violência psicológica e é bastante comum que aconteça com as... Eu vou estar falando agora com vocês de uma violência que por algum tempo foi até institucionalizada, que é a violência patrimonial. Não tem muito tempo que as mulheres podem ter conta em banco, podem ter propriedades no seu nome, né? Comprar coisas sem que precisem da autorização dos seus maridos, mas houve um tempo em que sim, isso não era possível. Isso já denotava na sociedade patriarcal essa questão do direito da mulher com relação aos bens, ao patrimônio e a constituir um patrimônio, né?
E hoje existem mulheres que têm seu patrimônio pessoal, né? Independente de qualquer outra pessoa. Mas ainda é muito enraizado isso, é uma questão atávica do homem tomar conta do dinheiro da sua mulher. Ou da mulher ter que prestar contas com relação ao que ela faz com o seu próprio dinheiro, o dinheiro que ela ganha com o seu trabalho. Então, existe isso. Por conta disso, pode acontecer a violência patrimonial, que seria mais do que isso. Seria de realmente o homem acabar, às vezes, fazendo contas, colocando essa mulher em dívida, sujando o nome dessa mulher com coisas. E ela entrega mesmo cartão, senha, tudo, porque é o marido, porque é o namorado, porque é o companheiro. E o homem tem esse lugar, em tese. Então, a violência patrimonial, ela é muito comum também. E, às vezes, no sentido de destruir objetos da mulher. Tá? Mas não só isso. O se apossar da conta, do dinheiro e fazer dívidas, e isso também é uma violência patrimonial. Então, continuando sobre a questão da violência, né, contra a mulher nas formas mais sutis, dentro das violências psicológicas, existe o mansplaining. É muito comum. Acontece em todos os setores, em todas as classes sociais, que seria aquele homem que considera que ele tem mais conhecimento do que a mulher. Então, diante de uma pesquisadora, uma mestra, uma doutora, uma médica, uma cientista, ele considera que ele tem mais conhecimento daquele assunto porque ele é homem. Então, isso é uma violência de gênero. Muitos desses homens, eles vão se colocar numa posição de ser o palestrinha que é falado, né? Aquela pessoa que chega e esse assunto eu sei e começa a palestrar sobre isso, mas ele não é um estudioso no assunto. Então, essa é uma violência psicológica bastante comum e que, sim, ela traz umas consequências e precisa ser combatida. Essa pessoa precisa saber exatamente o lugar em que ela se encontra. Esse mês agora de agosto, existe uma mobilização com relação à violência contra a mulher. Eu vou fazer alguns vídeos falando da violência das formas mais sutis. Porque a violência física, ela já é bem discutida, ela deixa marcas visíveis, né? E é o que se pensa quando se fala em violência contra a mulher. Mas quando a gente está falando em violência contra a mulher, existe a violência psicológica. É muito perversa, porque são formas depreciativas, pode entrar na violência moral, humilhações, que vão gerar um sofrimento, mas elas são mais difíceis de serem comprovadas, elas não vão deixar marcas visíveis,
Porém, doenças psicossomáticas, distúrbios alimentares, transtorno do estresse pós-traumático, tudo isso pode ser consequência da violência psicológica. Então é importante observar e colocar essa violência assim como algo muito sério e que precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado, precisa ser visto. Continuando com essa questão, a violência psicológica, as violências sutis e recorrentes, porque existe uma característica também importante, elas são recorrentes. Existe o gaslighting, que foi essa expressão foi cunhada de um filme onde realmente o personagem diminuía a questão da luz para distorcer um pouco a visão dessa mulher do que estava acontecendo, fazia alguns barulhos, algumas coisas que não estavam acontecendo naquela casa, e ela começou a ficar confusa. Então, assim, quando o abusador, geralmente nesse caso é uma relação abusiva que acontece, ele quer comprometer essa sanidade, colocar essa mulher em uma situação de: será que eu estou louca? Será que o que eu estou percebendo é mesmo real? E aí ele começa a questionar: mas você tá louca, isso não acontece. Coisas que ela percebe, que ela entende, ele traz como não sendo. Ele leva para as pessoas também essa visão de que ela tá vendo coisas que não existem. Isso parece, no primeiro momento, menos violento do que a violência física. Porém, desta maneira, pode-se chegar à violência física, sem que haja uma denúncia, porque a mulher ela vai começar a ter dúvidas sobre a realidade que ela se encontra, o que ela entende de realidade. E as pessoas também vão colocar em xeque o que ela vai levar, a credibilidade dela. Então, muitas vezes é uma maneira de se chegar a abusos maiores. Agosto é o mês da violência contra a mulher, né, de abordar esse assunto, é o Agosto Lilás. Existe uma mobilização e por conta disso eu resolvi falar sobre as violências menos faladas ou mais sutis. A violência física é a primeira que é pensada, mas não é a única forma de violência contra a mulher. Dentro da violência psicológica, existem várias formas perversas. Existe o Mensterrupit, que seria interromper o discurso de uma mulher. Há um vídeo, são 30 segundos de Mensterrupit, que seria de homens em diversos lugares da sociedade interrompendo mulheres na sua fala, no seu discurso, e de uma maneira às vezes ofensiva, se impondo mesmo dessa forma. E mulheres que têm lugares de destaque na sociedade, assim, não são mulheres que não ocupam lugares importantes. Então, ela é uma violência que acontece, que é recorrente e que passa, às vezes, desapercebida.
Porque não é comum um homem interromper um outro homem em um discurso. A não ser que exista uma rixa muito grande, uma questão muito acirrada. Senão, não acontece isso. Existe um respeito com o discurso de um outro homem. Agora, com as mulheres, isso já acontece. Esse lugar de ativo é colocado muitas vezes com essa interrupção da fala, com a interrupção e com a crítica, que é muito pejorativo, que é muito ruim. Assim, nessa minha experiência de clínica, já há 20 anos, como psicóloga clínica, eu observei várias situações que mostram a questão do machismo estrutural, dos relacionamentos tóxicos. Claro que hoje isso é nomeado, é colocado, enfim. E agora, concluindo, já na fase de defesa do meu mestrado, um dos achados da pesquisa traz justamente essa questão cultural, como que a violência contra a mulher, ela é culturalmente aceita dentro de alguns parâmetros no Brasil, né? O meu público-alvo são mulheres que fazem a terapia de hemodiálise, e aí, claro, que com a hemodiálise, essas mulheres têm um cansaço, dificuldades com o próprio corpo, de se aceitar, e mesmo assim acabam mantendo relações sexuais para poder manter o relacionamento, como se fosse algo que fizesse parte da função de esposa. Então isso foi um dado interessante, né? E que dá margem ao que a gente vê também, né? De relações abusivas, de violência sexual dentro do casamento, como é difícil identificar um abuso. Hoje em dia já se identifica mais, mas muitas mulheres colocam, olha, eu não sabia. Para mim, o abuso ele seria com uma violência física, com alguém estranho. Então, tudo isso traz o como esse tema de violência contra a mulher, de relações tóxicas, de machismo estrutural precisa ser trabalhado, precisa ser conversado, precisa de espaços. A mulher precisa de um lugar de fala e de uma escuta especializada nesse sentido. Boa noite. Vou falar um pouco nesse vídeo sobre a questão da relação abusiva. É um tema bastante importante, uma questão de saúde pública, uma questão social, cultural e atual também. O relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, ele se desenvolve a princípio como relacionamento saudável. O início é da mesma maneira. A partir do momento que já existe um vínculo, em que já existe uma troca afetiva, aí os abusos começam gradativamente a aparecer e a dar o tom, né, dessa relação. A agressão física, ela não é uma condição sine qua non para o relacionamento ser considerado abusivo. Pode, na verdade, nunca ocorrer. Agora, agressão verbal, psicológica, emocional já são suficientes para caracterizar um vínculo como um vínculo abusivo, como um vínculo tóxico, patológico.
a agressão patrimonial também, que é relacionada aos bens, né, da vítima. E existe um ciclo, que a gente chama o ciclo da violência, o ciclo do abuso, com uma tensão, um aumento de tensão e as agressões sendo intensificadas, verbais, físicas, psicológicas. Depois disso, um momento em que há um pedido de desculpa, é ofertada uma possibilidade de mudança por parte desse agressor, desse abusador, que é uma conduta afetiva, para que essa vítima permaneça e o vínculo continue. Aí é retomada a questão das agressões. Com o tempo também, essa pessoa ela vai ficando com a autoestima cada vez mais minada, vai sendo minada, o que dificulta a saída sozinha, né, ou sozinho se for um homem, né? Essa pessoa está em constante ataque, né, da sua autoestima. Por isso que é importante ter serviços profissionais, escuta especializada, para que possa haver essa saída e o pós-relacionamento abusivo, que é a reconstrução, a ressignificação dessa pessoa. Eu espero ter contribuído com esse assunto. Gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre um filme que é baseado em um livro que entrou em cartaz aqui na minha cidade há pouco tempo. A tradução do título é Assim que Acaba. E qual que é a temática desse filme? É um relacionamento tóxico e abusivo. Acho interessante, gostei da atuação, gostei da história. A única questão é que é romanceado, então traz um personagem que a gente considera como vilão, que seria o abusador, tendo uma consciência em um momento, aceitando a questão da separação, que não é comum. As reações são agressivas, tanto verbalmente quanto fisicamente, em geral. Então, não é esperada aquela reação. Mas, assim, para o efeito do cinema, da questão do romance, de um filme que é um drama mais romântico, então aí ele cabe. O que eu acho interessante é a atitude da personagem, a protagonista, né? Ela tem uma atitude que quebra essa questão do ciclo da violência com bastante coragem, traz uma pessoa bastante independente, então essa questão da autoestima, da imagem, né, da desvalia que essas mulheres carregam, então eu indico nesse sentido. Tem outros filmes que abordam essa temática, até mais antigos, como um bem conhecido, que é o Dormindo com o Inimigo, com a atriz Julia Roberts. Ele traz também um relacionamento abusivo com a violência física, mas esse é mais recente. Acho sim que ele é interessante para uma reflexão no sentido de como reagir. Bom, então essa é a minha dica de hoje e a minha conversa. Bom, gente, então assim eu vou encerrar esses vídeos em alusão ao mês Agosto Lilás e a mobilização com relação ao combate à violência contra a mulher. Eu sou psicóloga desde 2005, atuando na área clínica, na área institucional,
bem? E com relação a essa questão da violência de gênero, atualmente é o meu campo de trabalho. Espero ter esclarecido e é um debate que sempre está aí necessário. Tá bom? Até mais. A questão do Outubro Rosa e a imagem corporal das mulheres é muito importante. A mulher tem uma relação com a sua imagem enquanto identidade, enquanto autoafirmação, enquanto representação social, atratividade. E a questão do câncer de mama e a mastectomia, a cirurgia de retirada da mama, é muito impactante, muito difícil, porque tem o símbolo também da feminilidade, que é a questão dos seios e da mama. Muitas mulheres optam por fazer a reconstrução, mas algumas não. E, e é muito complicado mesmo esse processo entre a reconstrução, que hoje não é considerada estética, há um tempo atrás era considerada uma cirurgia estética, hoje não. Para a mulher, esse período em que acontece o diagnóstico, a cirurgia, até a reconstrução. E a sexualidade também, que está relacionada com o feminino e com a imagem, com a percepção de si, com a questão da atratividade para o outro, né? Muito o olhar do outro, que valida muitas vezes a mulher, então fica difícil. Por isso que é importante o processo de psicoterapia, às vezes dependendo do grau de depressão, até com o médico, com a ajuda medicamentosa. Mas é possível, sim, haver toda uma reconstrução, uma desconstrução e uma reconstrução enquanto pessoa após esse processo.